Um. Não dá. Ah, tá. Beleza. Agora vai. Eu tenho uma professora que trabalha comigo que toda semana ela vai dar aula de... Olá, pessoas interessadas em ciência. Eu me chamo Ana Brown e hoje no canal Ciência Campos Gerais vamos conversar com meu amigo Dilermando a respeito de temáticas relacionadas à população LGBT. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Dilermando, sou graduado em Direito e mestre em Ciências Sociais Aplicadas aqui pela UEPG. Meu tema de pesquisa foi a Política Nacional de Saúde Integral LGBT no município de Ponta Grossa, Paraná. Hoje eu vim falar um pouco sobre isso também, mas entrar principalmente na criminalização da LGBTfobia, que é um tema que é bem recente, né? Atualmente eu advogo um pouco, mas eu atuo mais como professor universitário e pesquisador, ligados à temática LGBT. Então vamos conversar um pouco sobre, e a ideia aqui, Diller, e eu vou falar Diller porque ele é meu amigo pessoal, então, né, é daqui de dentro de casa. Pode. Vamos tentar, assim, primeiro quebrar alguns preconceitos, algumas preconcepções. Beba, por favor. Geralmente quando eu vou dar palestra, alguma coisa nesse sentido, eu costumo começar qual que é a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Então, muitas pessoas, ao se assumirem, e isso eu posso contar porque já aconteceu comigo também, no sentido de, eu sou gay, mas você vai começar a se vestir de mulher. Então, são essas confusões iniciais que as pessoas têm ainda, né? E acho importante a gente começar daí. A orientação sexual, ela tá ligada a uma questão afetiva, que pode ser, então, o heterossexual, que é aquele que se relaciona com o sexo oposto ao seu, né? Você tem o homossexual, que são as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. E você tem também os bissexuais, são aqueles que podem se relacionar tanto com as pessoas do sexo oposto, quanto as do mesmo sexo. A gente vai colocar aqui, né, um desenho ilustrativo dessas questões para facilitar aí. Que fica mais fácil. Atualmente você tem mais concepções, então você tem o pansexual hoje, né, que é aquele que se relaciona com todos os tipos, né, mas os conceitos mais básicos seriam esse, né, que são relacionados à questão afetiva mesmo. Ah, tá. Não, que eu ia perguntar das transexuais, que você acabou não comentando. Então, mas é que transexual entra na identidade de gênero. Ah, entendi. Entende? Então, porque assim, identidade de gênero está ligada a uma questão psíquica, né? E uma questão de como você se enxerga. Então daí é uma questão que está ligado no seu eu, no seu interior. Então eu posso nascer com um sexo biológico, né, ou masculino ou feminino, mas ao longo do tempo, e aí existem as teorias que afirmam que é uma questão, um construtivo social, porque ao longo do tempo você constrói isso, né? É como você se identifica. Então, eu posso me identificar com o meu sexo biológico, e aí é o termo cisgênero, né? Que é o seu meu caso, eu sou casada, o meu caso com um homem. também. Por quê? Porque eu sou um homem gay cisgênero. Ou seja, eu me identifico com o meu sexo biológico. Ah, olha, eu já achava que cisgênero era o hétero padrão. Então, a forma com a qual você se enxerga, ela pode ou não coincidir com o sexo biológico. Entendi. Se ela coincide, cisgênero. Se ela não coincide, aí é transgênero. E dentro dos transgêneros, nós temos as travestis e transexuais. Então, travestis são aqueles que se enxergam, por exemplo, como uma mulher, né? Mas tem um sexo biológico masculino. E não necessariamente, e aí ele não quer, né, passar por um processo transexualizador. Ele não quer trocar fazer a cirurgia, o seu órgão sexual. Enfim, né? Agora, os transgêneros não. Então, são aqueles que não se enxergam com o sexo biológico e não estão satisfeitos com o seu órgão genital. E aí, não satisfeitos com isso, eles podem passar pelo que a gente chama de processo transexualizador. Que aí é a cirurgia em si, o processo hormonal, enfim. Então, vamos aproveitar aqui já, aproveitar essa camiseta ilustrativa. L de lésbicas. Isso. G de gays. B de bissexuais. T de transgênero. De travestis e transexuais. Ou você pode colocar como transgênero, que vai abarcar os dois. Né? Entendi. E Q é de queer. Aqui entra o Q também de queer. Aqui... E o queer, o que é? Então, essa camiseta minha, ela é uma camiseta que veio dos Estados Unidos, então eles adotam bastante a sigla LGBTQ. Nós aqui, por conta da primeira Conferência Nacional de Saúde que nós tivemos,
Aliás, perdão, primeira Conferência Nacional LGBT, até então utilizava-se GLS, GLBT. Que era bem mais restrito, Bem mais né? restrito. Deixavam vários grupos de fora. Exatamente. Tanto é que, pelo que eu li, o L veio antes para dar visibilidade para as lésbicas, Exatamente. que dentro desse grupo eram muito marginalizadas ainda, Foi né? nessa conferência em 2008, então, que era GLBT, passou-se o L de lésbicas para frente, porque sofriam uma dupla vulnerabilidade por serem mulheres e por serem lésbicas, né? E aí você tem o G de gay, o B de bissexuais, T de travestis. O Q vem da teoria queer, que é uma teoria norte-americana por conta da representatividade. Digamos que minorias de gênero, no sentido de que existe um padrão consolidado, heteronormativo, e aí o mais, né, tem algumas expressões que usa LGBTQ+, no sentido de incorporar as diferentes formas de expressar e viver a sexualidade, então, né? atualmente existe uma construção aí na questão das siglas, de trazer novas siglas, de não trazer, pela questão da representatividade mesmo. E eu achei bem bonita, eu nunca tinha usado ela. Bem legal. Deixei ela pra usar bem especialmente hoje. Eu também vim com uma camiseta especial hoje. Foi um pessoal da psicologia que desenvolveu junto com a Puta Peita. Me patrocina! Porque existem alguns psicólogos querendo vender cura gay, sabe? Sim. E tá dando aí o maior problema, o pessoal deve estar acompanhando nas redes e nas notícias, então eu também aproveitei a ocasião para utilizar essa camiseta. Os dados que eu peguei aqui são de 2017, aí o dealer tem alguns dados mais atualizados, a gente vai fazendo um bate e volta aqui. Mas tem um instituto, o Grupo Gay da Bahia, tá? Ele é responsável assim, por coletar estatísticas, entre outros trabalhos, e a partir disso que a gente consegue mensurar, né? Por que esses dados são importantes? Porque se a gente não conhece a realidade, a gente não consegue operar sobre ela. Em 2017, em relação a 2016, houve um aumento de 30% dos assassinatos, tá? De mortes de pessoas da comunidade LGBT. Em 2018 caiu um pouquinho aí, mas ainda é cerca de uma morte a cada 20 horas no Brasil. E um dado assim assustador que eu tava lendo é que a gente pega e olha aqueles países, porque no Oriente Médio, aqui na África, nós somos civilizados, eles não. Mas em países africanos, por exemplo, em que a pena de morte para quem é gay, para a comunidade LGBT, aqui o Brasil mata-se mais do que nesses países. Veja que situação. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. No mundo, caramba. Que dado... ranking horrível pra gente ostentar, assustador. né? No ano de 2018 foram 420. Então deu uma diminuída, mas isso não significa que é por conta da nossa sociedade ter evoluído um pouco mais, ou a gente ter conquistado direitos, enfim, não. Nem todos os crimes chegam nesse relatório. Então o relatório, ele eu diria que uma amostra, né? Porque ele não consegue computar tudo, até por uma falha do judiciário também. Porque a autoridade policial, ela vai registrar, né, esse crime como uma lesão corporal, se é uma violência, né? E se o resultado é morte, ela vai registrar como homicídio. Até porque não existe um tipo penal, ou seja, não há na lei uma especificação para o crime de homotransfobia, como diz o STF. Outro dado importante é que existem inclusive heterossexuais que são assassinados. Eles entram na estatística como heterossexuais que foram confundidos com gays, né? Ou porque tinha alguma ligação com a população LGBT. Tipo apoiadores, vestir camiseta. Exatamente. Então, a gente tem dados imensos aí que revelam questões da nossa sociedade, mas também como ainda estamos muito aquém de solucionar. Quando eu percebi que, poxa vida, eu posso ajudar talvez algumas pessoas escrevendo sobre isso, ou pesquisando sobre isso, ou levando isso, né, para todos os lugares, palestras no canal, enfim. Então são várias as possibilidades. Que massa, né? Então foi nesse processo decisório meu que eu resolvi pesquisar a temática. E eu tenho que reconhecer que eu tenho privilégios, porque eu sou homem, embora, né, gay, mas branco, venho de uma classe relativamente boa, né? Então ocupa um lugar privilegiado, e né? tem escolaridade, né? Tudo isso faz com que o peso da discriminação seja menor. Exato, sobre porque você chega num lugar e as pessoas dizem o quê? Esse aqui é o mestre, professor universitário. As pessoas da população LGBT mesmo, que tem uma baixa escolaridade, né? Já me chamam de doutor, que é uma coisa que eu peço para não chamar, porque primeiro que eu não tenho doutorado, segundo porque eu acho que é um título totalmente desnecessário dentro do mundo jurídico. Eu sinto que eu ocupo um lugar privilegiado. Então,
Claro que eu devo ter inúmeros alunos que devem me xingar escondido, Ó, mas isso vocês nunca aí. chegou pra mim, né? Como a homofobia, inclusive, ela é velada algumas vezes porque a pessoa ela é tão covarde, então ela sabe que ela tá errada. E aí Né? fica... E aí fica nos Sabe uma cantos. coisa que eu tava pensando também? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que a sociedade se desenvolve. Então, coisas que não que fossem legais no passado, mas que eram tidas como naturais, como falar, ô viado. Antes, né, era muito normal isso. Uhum. Só que assim, a sociedade tá mudando, a gente tá aprendendo, então tá na hora da gente... Cara, tem tantas palavras pra você usar, sabe? Tem tantos termos, tantas expressões. Como que se deu tudo isso? Da onde veio a discussão? Nossa, vou fazer várias perguntas ao mesmo tempo. Aí você Vamos fala, lá. assim, se já tinha alguma luta anterior no sentido dessa criminalização, como ocorreu e por que foi enquadrado em crime de racismo e não foi criada uma categoria específica? Claro que a luta do movimento LGBT começou lá há muito tempo, na década de 60, principalmente nos Estados Unidos e tudo mais. Gente, assistam o filme Milk, dá super uma base sobre isso, é maravilhoso. E que pode ajudar a entender essa contextualização, né? Que eu nem vou entrar assim. Mas no Brasil nós temos um projeto de lei, né? Que ele já é de 2006, que é uma deputada Yara Bernardi do PT, que já tinha esse objetivo, então, de criminalizar a LGBTfobia. É claro que nós temos um Congresso Nacional totalmente retrógrado e conservador, que não aceita... Que né? não representa a população brasileira, porque veja, tem índio, tem negro, tem gay, tem mulher, tem operário, tem... E cadê tudo isso no Congresso? Então, eles não Exatamente. representam as demandas reais da Exatamente, população, né? exatamente. Então, o que acontece? Nós temos esse Congresso que é muito conservador e barra estas pautas, né, que nós queremos discutir. Devido a esse número enorme, né, essa estatística toda, e que nem tudo chega de fato, né, às autoridades policiais, enfim. O papel do Estado, então, para tentar coibir, né, seria punir aqueles que estão cometendo esse tipo de crime de ódio. É claro que não é suficiente. Então, se você fizer um paralelo, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, né, que trata da violência doméstica contra a mulher, ela por si só não é suficiente. Você precisa por trás disso de política pública para tratar da igualdade de gênero, enfim. É a mesma situação para LGBT. Por que criar um tipo penal, né, de LGBTfobia se você já tem lesão corporal, se você já tem homicídio? Tudo bem. Lesão corporal e homicídio, eles podem acontecer por diversos fatores. A LGBTfobia ocorre quando há principalmente o ódio por este grupo. Então você não mata uma pessoa, como é o crime de homicídio, né? Você pode ter uma gama de situações. Vai lá e conta. Por diversas coisas. É porque a pessoa é quem simplesmente quem ela é, Entende? exatamente. Então a ideia é trazer essa ideia de igualdade mesmo, né? Então quando você tem a ideia de tipificar esse crime, é a mesma coisa da violência doméstica. Por que se bate na mulher? Por ela ser mulher. Por entender pela que ela vulnerabilidade daquele exatamente, grupo. por entender que ela é vulnerável, por entender que, enfim, por diversos fatores. Você tem motivos suficientes para uma criminalização da LGBTfobia, e aí a gente entra no conceito de vulnerabilidade, né? Porque você tem a população LGBT como vulnerável. Você tem lésbicas que o quê? Elas já são vulneráveis. A minha pesquisa em vulnerabilidade ela é voltada para a saúde. Mas se você pega mulheres lésbicas, por exemplo, elas têm essa dupla vulnerabilidade por serem mulheres e por serem lésbicas. Agora, se pegar, por exemplo, tem uma terceira identidade aí, que no próximo vídeo a gente vai conversar, que é a questão da mulher negra, né? Por exemplo, uma lésbica, negra, mulher. Então, Uma tripla vulnerabilidade, digamos assim, são marcadores que influenciam. Nós temos dados que apontam que as mulheres, quando elas vão no Sistema Único de Saúde, por exemplo, elas não têm o tratamento 100% como seria uma mulher heterossexual. Porque eles entendem que mulheres lésbicas não precisam de todos os exames. Né? Então elas sentem uma diferenciação no atendimento, ou elas não contam a sua orientação sexual para não sofrer esse tipo de discriminação. Você tem travestis e transexuais cuja vulnerabilidade se acentua ainda mais por falta de acesso ao mercado de trabalho. Então, vou dar um exemplo. Vocês já devem ter visto as notícias, assim, exaltando primeira LGBT na universidade, primeira LGBT doutora. É super legal, porque é uma conquista importante, mas veja que triste para nossa sociedade anos isso, ter que né, comemorar uma coisa que o acesso a esses lugares, espaços, deveriam ser para todos, né? Exatamente. Então, travestis e transexuais têm uma vulnerabilidade ainda mais Maior. acentuada, porque
o preconceito muito forte, né? Ah, então você é homem, um homem que se veste mulher. Depois, e por hipocrisia, né? Eu tenho muito contato com as travestis, então elas contam. Tem uma frase muito marcante, né? Que eu sempre uso, porque eu ouvi isso e isso ficou pra mim. Que os homens que nos fecham as portas de trabalho de dia são os que nos abrem as pernas de noite. E é exatamente isso. São os homens hipócritas, heterossexuais, casados, geralmente, na maioria das que vezes, buscam, né, o prazer sexual com as travestis, né, e transexuais. Então, o que acontece? Elas não têm acesso ao mercado de trabalho e partem para a prostituição, porque não tem outro caminho. As pessoas não querem dar emprego para essa população, né? E aí tem todas as piadinhas, né, enfim, tudo que acontece. Depois tem questões de saúde mesmo, e tem a exposição muito maior a doenças sexualmente transmissíveis por conta do risco da profissão, né? Que é o que a gente chama de vulnerabilidade individual, quer dizer, que o indivíduo está mais exposto a determinadas E aí eu fiquei pensando que justamente, né, por essa marginalização que a sociedade leva, principalmente as transexuais, a violência em relação a elas, principalmente aquelas que acabam indo trabalhar como prostitutas, é ainda maior, né? Sim. Então, como que essa lei aí vai ajudar nesse processo? A lei, ela não é que vai, assim... Ela pode ajudar porque ela vai reduzir essas questões de preconceito. Quando você pune as pessoas, Exatamente. elas podem não mudar de pensamento, mas pelo menos elas param de falar Vai ser um pouco abobrinha e mais fazer restrito, mas é o que eu porcaria. falei, tem que ser acompanhado de uma política pública. Porque só a lei por si só não é suficiente. Se fosse suficiente, por exemplo, nós não teríamos tantos homicídios, tantos furtos e tantos roubos, enfim. A lei, ela pune, mas ela precisa ser acompanhada de um outro mecanismo que faça com que as pessoas não repitam mais aquilo. E que aquilo se torne algo... e tudo isso depende do que? De educação. Eu não recebi o meu, infelizmente. Pois é, Se alguém e vê como por ser aí, por gay favor, se me você entregue. não teve o kit gay? É, aquela coisa, foi autodidata, eu aprendi tudo sozinho, ninguém me ensinou nada, porque na minha escola também não se falava. Mas a ideia das escolas, na verdade, é o quê? É você mostrar para as crianças que existem pessoas diferentes daquele padrão, que é o homem e a mulher, o casal que é formado entre homem e mulher, ou família que é formada entre o homem, a mulher e a criança. Não, é mostrar que desde pequeno, então o menininho lá, ele é levemente afeminado, tudo bem, não tem problema ele ser assim, ele pode ser um gay, que posteriormente vai se entender travesti ou transexual, ou continuará sendo apenas um homem gay, ou nenhum destes, e pode ser um heterossexual que tem características afeminadas, e qual o problema? Só que a escola não quer falar disso. Então a gente fica, né, tapando o sol com a peneira. Essas crianças vão se tornar crianças preconceituosas. E o resultado é a morte da população LGBT. E aí as pessoas têm dificuldade em compreender isso. Ah, mas eu chamar o fulano de viadinho na brincadeira, eu sou responsável pela morte de alguém? Claro que é, porque você faz aqui e acaba gerando resultados lá na frente para outras pessoas. Então aqui você chama de viadinho, que o outro vai chamar o outro e assim sucessivamente, até chegar num nível de ódio muito grande que pode recair numa pessoa que vai matar outra. É isso, simplesmente por ódio, né? Eu pensei, amigo, se a gente de repente lia a lei para o pessoal fazer uma pesquisa aqui. Então, que na verdade não há uma lei ainda, né? Porque o que acontece? Porque desde 2006 você tem um projeto para criminalizar a LGBTfobia, os casos ocorrem constantemente e até hoje nada foi feito. O Supremo analisando então, né, os ministros, quase todos eles, e com a exceção do Marco Aurélio Mello, que entendeu que não há demora constitucional, não há demora legislativa. Foi só nossa, sou péssima em matemática. 13 anos, né? Exato. Na verdade, o que acontece? O Marco Aurélio Mello, não sei que planeta que ele estava no dia, mas ele disse que não há essa omissão legislativa. Todos os outros ministros entenderam que há, sim, a omissão legislativa. Por quê? Por que há omissão legislativa? Primeiro, porque não criou a lei específica para isso. E segundo, porque não criando essa lei, ela viola os direitos fundamentais que são assegurados a todos e é um dever da Constituição guardar os direitos fundamentais. Então, nesse caso, nós temos direitos fundamentais da população LGBT que são completamente violados, né? E aí, então, essa ação foi para o Supremo Tribunal Federal. E qual que era o pedido, então? Uma interpretação conforme a Constituição. Entender que o crime de racismo poderia abarcar, né, a LGBTfobia. E aí, qual que é a explicação para isso? Então, os ministros trazem o porquê que é crime de racismo. Porque o crime de racismo ele afirma uma superioridade em relação
a uma raça específica. Então, nesse caso, é como se fosse uma superioridade dos heterossexuais em relação a homos, trans, enfim. Então, eles entendem o quê? Que o crime de racismo, ele é um crime que pode abarcar a LGBTfobia por conta dessa superioridade. Então, vai ser só, tipo, uma emenda constitucional, alguma coisa assim? Não, na verdade, não, porque não é uma emenda constitucional. Na verdade, assim, qual que é a ideia? Essa pergunta é difícil. Vamos lá. A ideia é o quê? Seria o legislativo criar uma lei nova. Isso é uma lei ordinária. Não está na Constituição. Peraí. É uma lei específica. Deixa eu ver se eu entendi. Então agora isso de ter enquadrado como crime de racismo é tipo paliativo. É por enquanto. Isso, exatamente. Até ter uma lei específica. Exatamente. Entendi. O STF, ele definiu que o quê? Que de fato o legislativo está em mora, que a gente chama, ele está atrasado, ele tem que cumprir esse dever. E enquanto ele não cumpre, o STF fez uma interpretação conforme a Constituição. Entendi. Então daí o que eles fizeram? Colocaram o crime, né, a LGBTfobia dentro do crime de racismo. Porque por enquanto, para as pessoas não continuarem sofrendo com isso, elas entram no crime de racismo. Entendi. Então até que saia uma lei ordinária específica para isso, há uma interpretação dizendo que é um crime de racismo, então. E só complementando que o crime de racismo também é motivado, além da superioridade, pelo preconceito. E o crime voltado para a população LGBT é motivado pelo preconceito. Espero que logo você venha apresentar suas próximas pesquisas, quem sabe o doutorado. Assim espero. E aí a gente vai ter os dados do Grupo Gay da Bahia após essa Sim. determinação, porque aí a gente Exato. vai conseguir também perceber o quanto que a legislação pode contribuir para uma orientação da sociedade, Isso. né? E eu acho que isso é muito legal. Agora, Dina, eu queria que você falasse pra gente um pouco desse livro que você trouxe. A galera toda, desde o primeiro programa, trouxe e deixou os livros aqui, mas papo ia, papo vinha, a gente acabava nunca falando. Então, super rápido, porque o tempo tá estourando. Fala pra gente dele. Esse livro é um livro da Maria Berenice pegar, Dias, que é manusear. uma juíza, né? Foi juíza. E ela trabalha muito com diversidade sexual. Então ela trabalhou muito com a ideia de adoção por casais homossexuais, enfim. E a Maria Berenice Dias sempre acaba escrevendo essas coletâneas aqui. Então esse livro, né, Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, ele tem vários autores aqui que eles trazem um monte de artigos voltados para a questão da discussão da orientação sexual e tudo mais. Não existe ainda, gente, ou pelo menos não é do meu conhecimento, um livro que fale sobre criminalização da LGBTfobia. Esse livro aqui ele pode trazer um pouco sobre a ideia de direitos, né, voltados para a população LGBT. A última coisa que eu queria falar, Ana, para concluir, é assim, então nós temos esse entendimento agora do STF, há que se esperar se o legislativo vai de fato ou não cumprir, que é uma coisa que não se sabe. Vamos porque lá, né, não galera? há como o judiciário obrigar o legislativo a fazer. Ele pode declarar que ele está em omissão, mas ele não pode obrigar ele a fazer alguma coisa, né? Além disso, Ana, a gente tem uma coisa que a gente chama de controle de constitucionalidade, que ele é exercido no dia a dia e nos casos. Então, quem é que garante que no dia a dia, né, a autoridade policial vai colocar como crime de racismo, vai colocar, o juiz vai entender que é um crime de racismo, o promotor vai oferecer uma denúncia entendendo conforme a orientação do judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal. Então é uma coisa que nós vamos ter que ver ainda nos casos. A gente está começando, né, digamos que a teoria e depois como que isso vai se Agora dar nós temos que na ver prática. como é que isso vai ficar no dia a dia. E né? aí, galera, uma coisa assim, né, imagino que vocês que estão assistindo aqui, geralmente pessoas interessadas por ciência, que organizam suas vidas a partir de critérios científicos, são muito mais abertas para essas questões, né? Porque as questões morais são aquelas que mais estimulam o preconceito. Mas, galera, a internet é um universo, assim, que a gente pode pesquisar. Então, se você tem dúvida em relação aos temas, em relação aos problemas, aos direitos, vai atrás, tem a dissertação do amigo aqui também, e outras pesquisas, outros livros aqui, como o da Maria Berenice Dias, e uma infinidade de coisas que vocês podem encontrar na internet. A internet não é só Facebook, Lógico. mas pode adicionar a gente lá. Não é só Instagram, né? Mas a gente pode aprender muito com ela, e assim como aqui pelo canal. Diller, convida as pessoas para participarem aqui, como você. Sim, claro. Participem do canal Ciências Campos Gerais, curte no Facebook, no Instagram, né? No YouTube, assistam os vídeos, compartilhem, isso é bem importante.
Também me coloco à disposição para quem quiser escrever e-mail, tirar dúvida, eu sempre estou disponível, né? Meu e-mail é dilerborges@hotmail.com. Participem do canal, sempre com temas interessantes, né, Ana? Sempre essas questões que são questões que afetam a sociedade e é importante a gente discutir. Então vamos discutir juntos, né? Nada mais importante do que isso. É isso aí, então, galera. Muito obrigada, Imagina, Diler. obrigado a você. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E se quiser vir sentar na cadeira verde, escreva pro nosso e-mail. Um abraço e até o próximo vídeo.